Nos tempos de hoje, com tantas informações, marcas, produtos, tutoriais de internet, praticamente todas as mulheres arriscam fazer a própria maquiagem, mesmo que somente para o dia a dia. Mas não importa se você é iniciante ou entendida no assunto, existem alguns hábitos e algumas técnicas que a gente insiste em manter, mas que não ajudam no conjunto da maquiagem, porque elas enfatizam as nossas rugas e fazem com que o nosso rosto fique com um aspecto mais artificial. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas simples e bacanas que vão te ajudar na hora de fazer a maquiagem. Primeira dica: base mate e pó compacto. Não tem jeito, gente. A base mate acaba acumulando nas linhas de expressão com o passar do tempo e principalmente nas áreas mais oleosas do nosso rosto, o que acaba dando um aspecto mais envelhecido. Tanto a base mate quanto o pó compacto, eles secam a pele e por isso eles enfatizam as nossas rugas. Para parecer mais jovial, é importante a gente usar texturas mais leves e hidratantes naturais. E quando a gente for usar o pó compacto, não pode exagerar, porque ele é feito para eliminar o brilho gorduroso e uniformizar o tom da nossa pele. E quando a gente aplica uma camada muito grossa, a gente obtém justamente o efeito contrário. Sem contar na hora de tirar, né, gente? Que é camada atrás de camada, aí fica difícil. Sombras claras e brilhantes na pálpebra superior. As sombras claras e brilhantes, elas aumentam visualmente os olhos, por isso muita gente gosta de usar. Mas é importante não ter pressa para usar a cor pérola, porque geralmente a pele da pálpebra não é toda lisinha. E aquelas micropartículas brilhantes na composição vão destacando as rugas e as dobras, né? Chamando mais atenção para elas. Outro cuidado que a gente precisa ter com as sombras são com as sombras impermeáveis, porque depois que a gente aplica elas, elas acabam ficando com aqueles grumos e ressaltam as irregularidades da pálpebra. As sombras em tom natural, mais mate, fazem o contrário, escondem aqueles pequenos defeitos e até unificam a cor da pálpebra, então é sempre uma melhor opção. Delineador preto na pálpebra inferior. Se você quer que as rugas e as olheiras fiquem mais visíveis, é só usar um delineador escuro na pálpebra inferior. Mas como esse provavelmente não é o seu objetivo, não faça isso. Além do contorno escuro bem delineado na pálpebra, diminui visualmente os olhos. Uma opção melhor é aplicar sombras claras ou lápis na pálpebra inferior. E aí, combinando com um delineador de olhos e com cílios volumosos na pálpebra superior, a gente consegue criar um efeito até de lifting. Acabamento caído ou reto nos olhos. O acabamento na lateral dos olhos para baixo ou reto, ele enfatiza a simetria do rosto e dá uma expressão triste. Para criar uma imagem mais bonita, o bacana é desenhar a linha a partir da pálpebra superior para cima, criando um efeito mais sedutor de olho de gatinho. Máscara nos cílios inferiores. Cuidado para não exagerar com a máscara. Com a idade, as pontas descoloridas dos cílios deixam a mulher sem personalidade. A máscara correta dá volume aos cílios e cria uma imagem mais bacana. Mas isso funciona com cílios superiores. A máscara nos cílios inferiores enfatiza as rugas e as olheiras. Para quem tem, portanto, é melhor evitar. Sobrancelha fina em forma de arco. Uma sobrancelha fina demais dá uma nitidez exagerada à nossa expressão. E o arco distorce um pouco o rosto. Além disso, se elas forem finas demais, elas vão chamar muita atenção para as rugas em volta dos olhos. Sobrancelhas moderadamente espessas parecem mais naturais. Se esse não for o seu caso, os maquiadores recomendam desenhar esfumando levemente o tom. Blush de tom escuro. O contorno é uma das partes mais importantes da maquiagem, já que ele enfatiza o que a gente tem de bom e corrige as falhas do rosto. Mas nem todas as técnicas usadas pelos maquiadores são adequadas para as mulheres com mais de 30 anos. O blush em tons de bronze e marrom ressalta a maçã do rosto, mas infelizmente eles envelhecem. Se você quiser parecer mais jovem, aplique um blush pêssego natural
ou mais rosado, e não se esqueça de esfumá-lo bem. Esse é o segredo, hein, gente? Lápis labial mate. Por causa da textura, o lápis labial mate obstrui as microfissuras dos lábios, tirando o volume e deixando um aspecto seco e visualmente fino. A gente não pode esquecer que um lápis labial brilhante é capaz de enfatizar até mesmo os menores defeitos. Portanto, é preciso encontrar um equilíbrio na maquiagem dos lábios. Uma cor natural com um leve brilho no meio. Os tons escuros reduzem visualmente o volume dos lábios. Uma opção mais apropriada é um tom mais escuro que a cor natural dos lábios ou o brilho de um tom natural. O método de aplicar o lápis também é muito importante. O ideal é usar um pincel que ajude a cobrir os lábios suavemente e disfarçar as imperfeições. A maquiagem pode ser uma das melhores aliadas das mulheres, porque além de dar aquela levantada no visual, ajuda a destacar nossos melhores traços faciais, melhora a nossa imagem e ajuda a esconder aquelas imperfeições no rosto que só a gente sabe que tem. Mas e aí, você conhece outras técnicas que podem nos favorecer na hora da maquiagem? Compartilha aqui com a gente nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.